Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Você que tem esse bom hábito aí, né, sempre de anotar a palavra. O tema da palavra de hoje é: por que as pessoas fracassam na vida cristã? Amém? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E o grande motivo porque as pessoas fracassam na sua vida cristã é porque elas estão construindo a sua vida de maneira errada. Amém? Dentro disso, eu quero ler um texto com você, texto de Lucas, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 47. Lucas, capítulo 6, versículo 47 a seguir. Amém. Já está aí no telão. Você que quiser acompanhar no telão, ou você que quiser acompanhar na sua própria Bíblia, vamos lá. Diz assim, versículo 47 a seguir, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em outras versões fala, e aquela casa caiu. Amém? Então, preste atenção, eu queria falar um pouquinho, né, dentro desse tema, por que as pessoas fracassam na vida cristã, né? O verdadeiro motivo é porque muitas pessoas, como eles vão construir a sua vida, eles estão construindo a sua vida de maneira errada. Então preste atenção, nós vemos nesse texto aqui que fala sobre dois homens, presta atenção, dois homens que tinham a mesma missão. Qual que era a missão desses homens? Construir uma casa, né? Eles tinham a mesma missão, eles tinham os mesmos recursos e eles tinham as mesmas circunstâncias adversas. Mas agora presta atenção, por que um foi bem sucedido e por que o outro não foi bem sucedido? Por que um foi bem sucedido em construir a sua casa? Ou seja, por que um foi bem sucedido em construir a sua vida e outro não foi bem sucedido? Porque tudo está definido da maneira com que nós decidimos construir a nossa vida. Será que, sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, nós temos ouvido muito, né, ao longo dos anos aqui, neste lugar, sabe, não basta simplesmente nós termos boa vontade de fazer algo, nós precisamos, né, aprender, ter disposição de saber como fazer. Amém? Eu quero, né, o pastor sempre fala muito sobre isso, e geralmente quando eu vou dar esse exemplo aqui, né, eu, ao longo dos anos não, né, pouco tempo atrás, eu comecei a ajudar minha esposa em casa, né, fazendo comida, e eu aprendi a fazer quase de tudo, mas uma coisa que eu não sei fazer é arroz, né, então assim, né, eu faço muitas coisas, mas arroz eu não sei fazer, sai aquela papa, irmão, não sei porquê, minha mãe semana passada me ensinou, eu vou tentar essa semana, mas presta atenção, não basta simplesmente, eu tenho muita vontade, irmão, sabe, de fazer aquele arroz, sabe, o arroz da minha mãe, eu não sei como é que você gosta, né, mas eu gosto daquele arroz assim, sabe, bem durinho, bem soltinho, não tão duro, né, mas eu não gosto daquele trem papo, não sei se é porque eu peguei, né, repugnância daquilo que eu faço, de muito ruim. Então eu vi que não basta simplesmente eu ter boa vontade, eu preciso saber, né, como edificar a minha vida, como construir a minha vida. E aqui nesse texto, a gente vê dois homens, um que teve uma vida bem-sucedida e outro que não teve. Agora, presta atenção, eu quero compartilhar um texto com você, porque às vezes existe um engano entre nós, porque
isso é algo que às vezes o diabo ele coloca esse engano na mente de muitas pessoas, e nós temos que lutar contra isso. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, né? O David foi bem sucedido porque Deus ama mais o David do que a mim, né? A Dalila não foi bem sucedida porque Deus não ama tanto a Dalila. E eu quero partilhar um texto com você, não precisa abrir, Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, fala o seguinte, que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo também. Amém? Então, da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo também. Então, às vezes, o motivo de uns serem bem-sucedidos na vida e outros não serem bem-sucedidos, não é porque Deus ama uns mais do que outros, é porque às vezes nós estamos construindo a nossa vida de maneira errada. Então, presta atenção, eu queria falar com você hoje, dentro dessa palavra, eu queria falar sobre 3 motivos porque as pessoas fracassam na sua vida cristã. Amém? Você que tem esse bom hábito aí de anotar, anote isso. 3 motivos porque as pessoas fracassam na sua vida cristã. O primeiro motivo porque as pessoas fracassam na sua vida cristã é porque elas não estão preparadas para os momentos de dificuldades. Amém? Então vamos lá, vamos voltar novamente para aquele texto. A Bíblia fala sobre 2 homens. Um homem que ele foi bem sucedido, né, na missão que ele tinha, e outro que não foi bem sucedido. Por que um foi bem sucedido? Porque ele se preparou para o momento de dificuldade que viria. Então, olha aqui, presta atenção, irmãos. Sabe, às vezes, nós achamos que nós vamos construir a nossa vida cristã, ou construir a nossa vida em geral, e nós, nunca nos preparamos para os momentos de dificuldade. Então presta atenção, um desses homens, que foi o primeiro que nós lemos, a Bíblia fala o que ele fez. Ele foi alguém que cavou valas profundas, né? E ele edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia fala que vieram a chuva, vieram os rios contra aquela casa, e não puderam abalar ela. Por quê? Porque ele se preparou para os momentos de dificuldade. Então, irmãos, preste atenção nisso. Tudo que você for construir na sua vida, tudo que você for construir, quer abrir uma nova empresa, se prepare para os momentos de dificuldade. Irmãos, eu quero cuidar de pessoas, eu quero discipular uma pessoa, quero cuidar de células. Irmãos, é muito bom, é muito prazeroso, mas nós temos que entender, presta atenção, não estou fazendo terrorismo gospel com você, né? Não quero te assustar não, mas presta atenção, nós vamos ter momentos de dificuldades, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, e nós vemos por outro lado um outro homem que não se preparou para os momentos de dificuldade. E o que a Bíblia fala sobre esse homem? Que a dificuldade veio e aquela casa caiu, que aquela casa foi a ruína. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Nós vamos passar, eu quero partilhar um outro texto com você, de Salmos 34, versículo 19, ainda nesse primeiro motivo que fala, né? Porque as pessoas não estão preparadas para os momentos de dificuldade. Salmos 34, versículo 19. Amém? Já está aqui no telão. Diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Nós podemos passar por muitas, pode ser muitas dificuldades, mas nós temos uma certeza, que em todas essas, o Senhor vai nos livrar. Amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado, e fala assim: irmão, está difícil, está sendo muito, o Senhor vai te livrar de todas. Amém? Temos que ter essa certeza no nosso coração. Nós podemos passar por muitos momentos de dificuldade, mas o Senhor vai nos livrar, de todas. Irmãos, o maior engano que nós podemos ter é pensar que nós vamos construir algo e que nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Nós vamos ter dificuldade sim. Irmãos,
mas eu queria, sabe, partilhar algo a mais com você. Sabe, algum tempo atrás, sabe, Deus, Ele falou algo comigo, que isso foi muito revolucionário para mim, e isso tem sido uma verdade que eu tenho caminhado, tenho aprendido sobre isso. Algum tempo atrás, Deus, Ele falou comigo, que tudo aquilo que me move a viver, tem o poder de me parar. Amém? Então presta atenção, se o que me move a viver, a construir a minha vida, são momentos, sabe, felizes, né? Momentos alegres. Quando esses momentos acabar, né? Quando vier os momentos de dificuldade, isso tem o poder de me parar. Amém? Será que você está entendendo o que eu estou te falando? Tudo que me move a viver tem o poder de me parar. Se o que me move a viver são momentos felizes, quando vier os momentos de dificuldade, aquilo pode me fazer parar de construir a minha vida cristã. Pode me fazer parar de sonhar algo que eu sonhava lá no início. Sabe, irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas vocês conhecem, sabe que, algum tempo atrás, elas foram pessoas, sabe, sonhadoras, pessoas que começaram a construir algo em Deus, e por um momento de dificuldade que ela passou, ela parou de construir a sua vida. Sabe, ela parou, sabe, de almejar uma carreira melhor na sua vida profissional. Sabe, ela parou de sonhar com a sua família porque teve dificuldades. Essa pessoa parou de sonhar ministerialmente, porque às vezes, sabe, nós temos que entender isso. Sabe, tudo, irmão, sabe, não é só na vida cristã. Quando nós falamos sobre vida cristã, sabe, porque nós temos o entendimento que tudo que Deus confiou a nós, o nosso trabalho, a nossa família, isso envolve a nossa vida cristã. Amém? Então, tudo aquilo, sabe, que me move, sabe, isso tem um poder de me parar. E muitas pessoas param por momentos de dificuldade. Então nós temos que nos apegar nessa palavra. Sabe, eu acho esse versículo tão poderoso, sabe, é um versículo tão profético que fala, aqui nessa versão da minha Bíblia, fala que o justo pode passar, por muitas dificuldades, mas em todas o Senhor vai livrar. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Sabe, nós temos aprendido também, sabe, irmãos, nós aprendemos muito mais, sabe, em momentos de dificuldade, do que em momentos de vitória, em momentos de conquista. Sabe, irmãos, eu queria partilhar isso com você. Alguns anos atrás eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. E sinceridade, sabe, irmãos, eu pensava que eu não ia superar aquilo. Eu pensava que eu não ia dar conta de superar aquele momento tão difícil da minha vida, sabe? E esse versículo foi um versículo que eu me apeguei a ele. Embora que eu não conseguia visualizar com os meus olhos, eu sempre pensava, cara, isso não vai passar, isso não vai ter fim, sabe? Mas eu sempre me apegava, e como uma forma de confessar a palavra sobre a minha vida, eu sempre declarava, esse momento já passou, esse momento está passando, Deus vai me dar vitória sobre essa situação. Então, irmãos, nós temos que entender que o Senhor, nos momentos de dificuldade, Ele forja o nosso caráter. Sabe, Ele nos ensina nos momentos de maior dificuldade. Quantos aqui já aprenderam em momentos difíceis da sua vida? Eu acho que todos. Amém? Então, nós nunca podemos, sabe, desistir nos momentos de dificuldade, porque o Senhor, Ele vai nos livrar daquele momento. Amém? Vamos lá, eu quero caminhar um pouco mais. O segundo motivo, porque as pessoas fracassam na sua vida cristã, é porque elas estão construindo as suas vidas em coisas. Amém? Então vamos lá. O segundo motivo é porque elas estão construindo em coisas. Então presta atenção, o que é, sabe, construir em coisas? Sabe, construir em coisas é quando a minha vida, ela está totalmente baseada. Quero te dar um exemplo aqui para que você possa entender. É quando a minha vida está totalmente baseada no meu trabalho. Amém? Presta atenção. Se eu tenho construído
a minha vida baseada em coisas. Ou seja, presta atenção, irmãos, não é que isso seja errado. Irmãos, sabe, almejar, crescer, sabe, financeiramente, profissionalmente, isso é muito bom. Mas nós não podemos construir a nossa vida simplesmente baseado em coisas. Eu quero te dar esse exemplo. Se eu tenho construído a minha vida baseado no meu trabalho, se o meu trabalho não for bem, aquilo tem o poder de me parar. Aquilo tem o poder de fazer eu parar, sabe, de ser, um bom marido. Você já viu aquelas pessoas que, presta atenção, você já viu aquelas pessoas que quando elas passam, um momento, difícil, por exemplo, no trabalho, que aí nada mais vai bem na vida dela, ela não fica bem em casa, não fica bem na igreja, não fica bem com os filhos, com o esposo ou com o marido. Então, nós temos que entender esse princípio, muito importante, por exemplo, irmãos, eu decidi, abrir uma empresa. Aí essa empresa não deu certo. Porque essa empresa não deu certo, eu vou deixar de construir a minha vida cristã. Sabe, se eu não fui bem sucedido em algo que eu queria. Sabe, eu estou falando de coisas, sabe, coisas materiais. Quando eu falo de coisas, estamos falando de coisas materiais. Eu tenho um sonho, de ter, uma casa própria. É um exemplo. Deus tem isso para nós. Isso é bênção para nós. Mas se isso não acontecer, eu vou deixar de servir a Deus, sabe? Eu vou deixar, sabe, de ter o relacionamento, o comprometimento que eu sempre tive com Deus. Então, sabe, tudo aquilo que me move a viver tem o poder de me parar. Se eu tenho construído a minha vida em coisas, se essas coisas não derem certos, isso vai me parar. Sabe, nós vemos muitos casos de muitas pessoas que, às vezes, presta atenção, eu quero dar um outro exemplo para você, eu sei que no nosso meio não tem isso, por exemplo, se uma pessoa, ela quer muito, por exemplo, às vezes, uma promoção no serviço, ou ela quer muito, às vezes, ser um líder, na igreja. E às vezes isso ainda não aconteceu. E aí, aquela frustração faz com que a pessoa, sabe, ela deixe de construir a sua vida. Então, sabe, irmãos, nós não podemos ser, sabe, pessoas, sabe, que as coisas, materiais, sabe, coisas que nós queremos construir, nos impedam de construir a nossa vida, de chegar aonde nós queremos chegar. Sabe, todos nós temos que ter um objetivo na nossa vida. Sabe, irmãos, qual que é o seu objetivo para daqui 2 anos? A curto prazo. Qual que é o seu objetivo para daqui 5, 7 anos, médio prazo? Seu objetivo para daqui 10, 15 anos, a longo prazo. Nós temos que ter objetivos. Então, sabe, se coisas, sabe, que eu quero conquistar na minha vida, se isso não acontecer, sabe, irmãos, eu quero só dar um exemplo para você aqui, o propósito de Deus, presta atenção, é que todo casamento ele seja eterno, amém? Esse é o propósito de Deus. Mas teve um tempo que eu estava aconselhando uma pessoa, e que ela estava construindo a sua vida, muito bem, essa pessoa é uma pessoa casada, mas por algum motivo, o casamento dela não deu certo. E quando o casamento dela não deu certo, ela deixou de construir a sua vida cristã. Ela não quis mais construir a sua vida cristã. Então preste atenção, no fundo, verdade realmente verdadeira. Por que essa pessoa deixou de construir a vida cristã dela? Porque a vida dela não estava baseada em Deus. A vida dela estava baseada em coisas. Apesar que, o casamento, ele é algo de muito valor para Deus. Mas presta atenção, eu estou falando aqui de um caso muito extremo, um caso muito sensível,
por exemplo, de um casamento. Mas se isso acontecer, isso não pode me impedir, sabe, de construir a minha vida. Então, sabe, seja qual for, né, o alvo que eu tenho, né? Eu quero me casar. Eu quero me casar. O jovem, eu quero me casar. Já estou com 30 e não consegui me casar. Não consegui me casar. Agora eu não vou mais servir a Deus, porque Deus não me deu a coisa que eu queria. Então, se eu deixo de construir a minha vida por causa de coisas, é porque a minha vida estava baseada em coisas. Amém? Então nós não podemos construir a nossa vida baseada em coisas, porque tudo que me move a viver tem o poder de me parar. E nós vemos muitas pessoas que ao longo dos anos, elas pararam, sabe, deixaram de ser as mesmas pessoas que elas eram há algum tempo atrás, porque elas estavam, né, baseadas em coisas. Amém? Para a gente encerrar, né, a gente tem muita coisa para fazer hoje, eu quero falar com você sobre o terceiro e último motivo porque as pessoas fracassam em construir a sua vida cristã, porque elas estão construindo em pessoas. Amém? Eu quero ler um texto com você, um texto muito conhecido entre nós, Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Amém? Eu quero ter o cuidado e o zelo de explicar muito bem esse versículo para os irmãos, porque esse versículo, às vezes, ele é usado e interpretado de forma muito errada, às vezes. Então, eu quero ter o máximo de cuidado e zelo possível para explicar esse versículo para vocês. Amém? Já está aí no telão? Então, vamos lá. Jeremias 17, 5. Diz assim, se alguém puder trazer uma água para mim depois, eu agradeço. Jeremias 17, 5 fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Agora vamos lá para a parte B do versículo, presta atenção nisso, que diz assim, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Amém? Então, as pessoas às vezes, elas usam somente essa parte A do versículo, e fala, maldito o homem que confia no homem. Então presta atenção, entre nós acreditamos e praticamos o princípio de confiar uns nos outros, porque nós praticamos entre nós o discipulado um a um, e um dos princípios e dos valores mais importantes do discipulado, o que é? O sigilo. Então nós acreditamos muito no confiar. Então, mas esse versículo, presta atenção, ele fala sobre o homem que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, presta atenção, esse texto aponta para pessoas que confiam no homem, a ponto de colocar sua esperança e fé nele, ao ponto de rejeitar a Deus, colocando o homem no lugar de Deus. Então presta atenção, o grande erro não é confiar nos homens. O grande erro que às vezes nós cometemos, sabe, em construir a nossa vida, né, baseado em pessoas, é de colocar toda a nossa esperança e fé no homem, em vez de colocar essa esperança e fé em Deus. Sabe, em quem que nós temos que colocar a nossa fé? Amém? Em Deus, amém? Então presta atenção, o erro que às vezes as pessoas cometem, sabe, é de colocar toda a sua esperança de vida, sabe, toda a sua fé em homens, e ao ponto, sabe, de pegar aquela pessoa e colocar ela no lugar de Deus. Sabe, irmãos, esse é o maior erro que às vezes nós cometemos, né? Não precisa abrir, mas eu quero só falar de um texto para você, que está em Isaías 42, versículo 8, que fala que Deus não dividirá a sua glória com homem algum. Amém? Então presta atenção,
Deus não aceita que ninguém esteja no lugar dele. Então, às vezes, o grande erro é porque nós colocamos pessoas no lugar de Deus. Amém? Então, eu queria, partilhar isso com você, nós não podemos construir a nossa vida baseado em pessoas. Preste atenção, às vezes, um dos maiores, ou se não for o maior motivo que pessoas param de exercer a sua vida cristã, é porque elas se decepcionaram com pessoas, porque elas se frustraram com pessoas. Sabe, irmãos, hoje, existe quase o dobro, segundo relatos do IBGE, existe quase o dobro de pessoas que se afastaram, do Evangelho, do que existe atualmente como cristãos que estão congregando. Então, existe quase 2 vezes mais pessoas que se afastaram do que pessoas que estão firmes na fé. E o maior motivo, segundo o IBGE, que essas pessoas se afastaram, 98%, que essas pessoas justificam, é que elas se decepcionaram com uma pessoa da igreja. Então preste atenção, nós não podemos, irmãos, não caia nesse engano, irmãos, quem que é errado? É a pessoa, que te chateou, que te feriu? Não, errado fui eu. Errado às vezes somos nós, porque às vezes nós estamos construindo a nossa vida em pessoas, quando nós deveríamos estar construindo a nossa vida em Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmão, se o seu líder ainda não te chateou, te decepcionou, um dia ele vai te decepcionar, um dia ele vai te chatear, porque isso é normal. Nós somos seres humanos, irmãos, mas isso não pode basear toda a minha vida cristã. Irmãos, eu não posso de forma nenhuma deixar com que palavras que pessoas, da minha família, um dia proferiram sobre mim, me façam parar de querer construir a minha vida cristã. Irmãos, presta atenção, eu sei, porque palavras, elas são como sementes, que são lançadas, e às vezes existem palavras que elas nos machucam, e elas nos ferem. Então preste atenção, nós temos que entender, que nós não podemos permitir, que às vezes, palavras que pessoas há muitos anos atrás, um dia liberou sobre a sua vida, e isso te fez parar de querer, construir aquilo que você estava construindo. Irmãos, eu conheço pessoas que às vezes falam assim: Hugo, eu decidi parar de querer ser feliz no meu casamento, porque o meu marido me fere muito com as palavras dele. Irmãos, se Jesus, deixa eu te falar uma grande verdade, irmão, se Deus não conseguir fazer você feliz, não vai ser o seu marido ou a sua mulher que vai te fazer feliz. Nós temos que entender isso. Se Deus não for suficiente para me fazer feliz, não vai ser minha esposa, não vai ser meu marido, não vai ser meus filhos, não vai ser líder nenhum. Deus precisa ser suficiente na minha vida, porque se Deus não for suficiente na minha vida, homem nenhum dessa terra vai ser suficiente. E nós sempre vamos ficar dando desculpa que nós não estamos exercendo o ministério, que nós não estamos, crescendo como família, não estamos crescendo profissionalmente, porque um dia alguém liberou uma palavra sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma outra verdade que me revolucionou há algum tempo atrás. Às vezes, irmãos, nós ficamos sofrendo durante muito tempo. Existem coisas que nos paralisam, que nos fazem parar de crescer. Algum tempo atrás, eu fui, ofendido assim, publicamente, num grupo assim, de 7, 8 pessoas. E, às vezes, irmão, a ofensa, ela machuca, não machuca? Todo mundo aqui é ser humano, E
E naquele momento que eu recebi aquela ofensa, o Espírito de Deus bradou no meu coração e falou assim: no mesmo momento que nasce uma ofensa, precisa nascer o perdão. E aí eu fui entender, porque se no mesmo momento que nasce a ofensa, se não nascer o perdão, vai nascer a raiz de amargura, vai nascer, sabe, irmãos, o ódio. Então presta atenção, se no mesmo momento que uma pessoa te ofende, você não decidir perdoar naquele mesmo momento, vai nascer o rancor, vai nascer a raiz de amargura. Presta atenção, irmãos. Então, se nasce uma ofensa, precisa nascer também o perdão, porque se não nascer, meu irmão, aí vai nascer o rancor. Do rancor vem a raiz de amargura. E nós conhecemos pessoas que às vezes elas estão, assim, irmãos, você já viu aquele tipo de pessoa assim que está sempre com a cara fechada, aquela coisa assim, que a gente chama de pessoa rancorosa, aquela coisa assim. Às vezes, o que é isso? É simplesmente falta de perdão, irmãos. Sabe, irmãos, às vezes, a Bíblia compara a falta de perdão como alguém que carrega um defunto nas suas costas. Sabe, irmãos, até quando que nós vamos ficar carregando o defunto nas nossas costas? Porque nós achamos que alguém não é digno de receber o nosso perdão, porque aquilo que aquela pessoa fez é imperdoável. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido, sabe, ser cristão é perdoar o imperdoável. Sabe por quê? Porque Deus perdoou aquilo que era imperdoável em nós. Então ser cristão é perdoar o imperdoável. Sabe, irmãos, quer ser feliz, quer ter uma vida bem-sucedida, sabe, quer construir tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Sabe, irmãos, se prepare para as dificuldades. Não construa a sua vida em coisas, e não construa também a sua vida em pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus.